Capítulo 8. Numa bela manhã de junho, nasceu um lindo bebê, o primeiro de quem fui ama e o último da velha estirpe dos Archal. Andávamos atarefados a cegar feno num dos campos, quando a moça que normalmente nos trazia merenda apareceu 1 hora mais cedo que o habitual, correndo pelo prado e pela vereda, chamando por mim. "É um menino!" gritava ofegante. "A criança mais perfeita que Deus colocou no mundo. Mas o médico diz que a senhora não escapa, pois está tísica há muitos meses." Foi o que eu ouvi dizer ao Sr. Hindley, e que agora já não há nada que a salve, e morrerá provavelmente, antes do inverno. "Vem, Nelly, vem depressa. Tu és que vais cuidar do menino, dar-lhe leite com açúcar e olhar por ele dia e noite." "Ah, Nelly, quem me dera estar no teu lugar. Olha que ele vai ficar sob tua guarda, assim que a senhora faltar." "Mas ela está assim tão mal?" inquiri, largando o ancinho e apertando melhor a touca. "Acho que sim, coitadinha. Tem uma coragem tão grande", replicou a moça. "Fala como se fosse viver o suficiente para ver o filho crescer. Está tão alegre que até dá gosto. Eu, no lugar dela, tenho certeza de que não morreria. Melhorava logo só de vê-lo, apesar do que diz o Sr. Kennedy. Que raiva que me deu daquele homem. A Sra. Archer trouxe o anjinho à sala para mostrá-lo ao pai. Enquanto este o contemplava cheio de satisfação, eis que surge aquele velho rabugento dizendo: "Archal, é um milagre a sua mulher ter sobrevivido tanto tempo para lhe dar este filho. Quando ela chegou, estava convencido de que não iria durar tanto, mas agora aviso de que ela não passa deste inverno, e não se consuma muito, pois é um caso perdido. Sabe que mais? Você devia ter tido mais cuidado quando escolheu esta moça tão frágil." "E o que foi que o patrão respondeu?" perguntei. "Acho que praguejou, mas não prestei muita atenção, porque estava mais interessada no rebento." E a moça se pôs de novo a descrevê-lo, delirante. Eu, que fiquei tão preocupada quanto ela, corri para casa para ver o menino, embora estivesse cheia de pena de Hindley. No seu coração só havia espaço para 2 ídolos, a mulher e ele próprio. Amava ambos, mas adorava um só, e eu não conseguia imaginar como é que ele iria suportar a perda. Quando chegamos ao Morro dos Ventos Uivantes, o patrão estava parado na porta de casa. Ao passar por ele, perguntei como estava o menino. "Não tarda, anda, Nelly", respondeu com um sorriso alegre. "E a senhora?" aventurei-me a perguntar. "A Frances está perfeitamente bem. Na semana que vem já vai estar boa. Vai lá vê-la. Diz-lhe, por favor, que irei para perto dela, desde que prometa não falar. Tive de sair do quarto, porque não se calava. Diz-lhe que o Dr. Kennedy mandou que ficasse muito sossegada." Dei o recado à Sra. Archal. Parecia eufórica e respondeu alegremente. "Eu mal abri a boca, Nelly, e ele saiu do quarto 2 vezes para chorar. Diz-lhe que eu prometo não falar, mas que não posso deixar de rir dele. Pobrezinha, até a semana que antecedeu a sua morte nunca abandonou a boa disposição. Quanto ao marido, insistia obstinadamente, furiosamente, até que a saúde dela melhorava de dia para dia. Quando o Dr. Kennedy o informou de que o medicamento já não fazia qualquer efeito naquela fase da doença e de que não precisava fazer mais despesas com seus serviços, ele retorquiu: "Eu sei que não preciso. Ela está bem e não precisa mais do senhor. Nunca esteve tuberculosa. O que ela teve foi febre, mas já passou. A pulsação voltou ao normal e a febre já baixou." Contou a mesma história à mulher, e ela pareceu acreditar nele. Porém, certa noite em que estava recostada no ombro do marido e se preparava para dizer que se sentia com forças para levantar no dia seguinte, teve um ataque de tosse muito leve. Ele a pegou no colo e a levantou da cama. Ela então o abraçou, sua expressão se alterou e ela expirou. Tal como a moça tinha previsto. O menino, o Harrington, ficou inteiramente aos meus cuidados. O pai dava-se por satisfeito,
desde que o visse com saúde sem chorar. Ele aqui, a cada dia, se mostrava mais dilacerado. O seu desgosto era daqueles que não dava lugar a lamentos. Não chorava nem rezava. Pelo contrário, amaldiçoava a tudo e a todos, rogava pragas a Deus e aos homens, e caiu numa vida de dissipação. Os criados não aguentavam a sua tirania nem a sua maldade. Eu e Joseph éramos os únicos que conseguíamos aturá-lo. No meu caso, não podia abandonar o menino que tinha sido confiado a mim. Além disso, Hindley tinha sido meu irmão de leite, de modo que o perdoava com mais facilidade que a um estranho. Joseph ficou para atormentar os rendeiros e os trabalhadores, e também porque era sua vocação estar onde houvesse muita maldade para censurar. Os maus hábitos e as más companhias do patrão constituíam um péssimo exemplo para Radcliffe e Catherine, e sua conduta para com o rapaz era de fazer um santo perder a paciência. Para dizer a verdade, durante algum tempo parecia que Radcliffe tinha sido possuído pelo demônio. Deleitava-se em contemplar a autodestruição de Hindley rumo à suprema redenção. De fato, parecia que a sua crueldade e selvageria aumentavam de dia para dia. Não há palavras que descrevam o verdadeiro inferno em que a casa se tornou. O vigário deixou de aparecer e, por último, nenhuma pessoa decente se atrevia a visitar-nos. Aos 15 anos, ela já era rainha da região. Não havia nenhuma que se igualasse a ela, pelo que se tornou uma criatura arrogante e caprichosa. Confesso que com o passar do tempo até eu comecei a não gostar dela, e não raras vezes chamei sua atenção para a necessidade de dominar a sua arrogância. No entanto, nunca se mostrou melindrada comigo. Mantinha uma extraordinária constância nas velhas amizades, e o seu afeto por Radcliffe nunca esmoreceu, a tal ponto que o jovem Linton, com toda a sua superioridade, percebia e desejava igualar-se a ele. Linton foi o meu último patrão. Aquele é o seu retrato, por cima do fogão. Anteriormente estava pendurado ao lado do retrato da esposa, mas o quadro dela foi retirado, de modo que o senhor não pode apreciar como ela era. Consegue vê-lo daqui? A senhora Dean ergueu a vela e iluminou um rosto de feições suaves, extraordinariamente parecido com o da jovem que eu vira no Morro dos Ventos Uivantes, embora com uma expressão mais triste e mais doce. Dava um lindo quadro. O longo cabelo loiro, encaracolado, caía em cachos de cada lado da cabeça. Os olhos eram grandes e o olhar grave. Fisicamente tinha um aspecto frágil e gracioso. É difícil imaginar como Catherine Earnshaw tinha esquecido seu amigo de infância em prol desta personagem. Tentei dar voltas à cabeça para descobrir como é que alguém com um temperamento semelhante ao seu aspecto físico podia corresponder de alguma forma à imagem de Catherine Earnshaw. Um belo retrato, sem dúvida, comentei. Está parecido? Está, respondeu. Mas ele tinha melhor aspecto quando estava feliz. Esse era o seu ar normal do dia a dia. Faltava-lhe alegria. Catherine tornara-se amiga dos Lintons desde que fora sua hóspede durante 5 semanas. E como não pretendia mostrar o lado mau na presença dos amigos, e tinha o bom senso de ter vergonha de ser mal educada, numa casa onde fora e era tratada com maior cortesia, começou a insinuar-se melifluamente junto do velho casal através de uma estudada cordialidade, conquistando a admiração de Isabella e o coração do irmão, troféus que lhe agradaram sobremaneira desde o início, pois era muito ambiciosa, adotando uma duplicidade de caráter, sem contudo fazê-lo para enganar alguém. Adotando uma duplicidade de caráter, sem contudo fazê-lo para enganar alguém. Quando ouvia chamarem Radcliffe de malandro ordinário, e mau como as cobras, fazia tudo para não se comportar como ele. Porém, em casa, mostrava pouca inclinação para delicadeza, não fossem fazer troça dela, e evitava ser demasiada rebelde quando isso não lhe trazia vantagens. O Sr. Edgar raramente tinha coragem para visitar abertamente o Morro dos Ventos Uivantes. Tinha pavor da reputação de Earnshaw e tremia de medo sempre que pensava em encontrá-lo.
apesar de receber da nossa parte as melhores provas de civilidade. Até o próprio patrão, sabendo por que ele vinha, evitava ofendê-lo. E, se não conseguia ser amável, então não aparecia. Penso que as visitas do rapaz eram sobretudo uma preocupação para Catherine. Não era hipócrita, nem dada a namoricos, e percebia-se que detestava juntar os seus dois amigos. Quando Heathcliff fazia troça de Linton na frente dela, ela não ousava aderir, como fazia na sua ausência. E quando Linton expressava repulsa e antipatia por Heathcliff, ela não se atrevia a mostrar indiferença, como se as críticas feitas ao amigo de infância não tivessem para ela qualquer importância. Muitas vezes ri das suas mágoas ocultas e das suas perplexidades, que ela a todo custo tentava ocultar de minha chacota. Sei que pode parecer maldade da minha parte, mas ela tão orgulhosa que era quase impossível ter pena de sua falta de jeito, até que caísse em si e aprendesse a ser mais humilde. Finalmente decidiu abrir-se comigo e confessar-me tudo. Não havia mais ninguém no mundo a quem pudesse recorrer para ser sua conselheira. Certa tarde, o Sr. Hindley ausentou-se e Heathcliff resolveu aproveitar a oportunidade para ter uma folga. Tinha acabado de fazer 16 anos, embora não fosse feio de todo, a verdade é que, contrariamente ao seu aspecto atual, gerava uma sensação de repulsa física e psíquica. Tinha acabado de fazer 16 anos, embora não fosse feio de todo, a verdade é que, contrariamente ao seu aspecto atual, gerava uma sensação de repulsa física e psíquica. Em primeiro lugar, tinha perdido os benefícios da sua anterior educação. O trabalho pesado e contínuo do raiar ao pôr do sol havia extinguido a sua curiosidade de outrora, bem como o seu gosto pelos livros e pelo saber. Esmorecido estava também aquele sentimento de superioridade nele, instilado desde criança pelo manifesto favoritismo do velho Arshal. Lutava desesperadamente para acompanhar Catherine nos estudos, e foi com recolhida mágoa que os abandonou. Mas o certo é que os abandonou por completo. E, assim que compreendeu que jamais conseguiria atingir a sua posição anterior, desistiu de qualquer esforço para melhorar. Consequentemente, o aspecto tornou-se o espelho da sua degradação mental. Adotou um comportamento desleixado e uma aparência ignóbil. O seu mau humor natural deu origem a um excesso quase demente de insociabilidade, sentindo, por isso, um prazer mórbido em despertar a aversão, e não a simpatia, dos poucos que o rodeavam. Catherine e Heathcliff continuavam a ser companheiros inseparáveis durante os intervalos do trabalho. Todavia, deixou de expressar o seu afeto por ela através de palavras e fugia assustado das suas carícias de menina, como se soubesse de antemão que não correspondiam à verdade. Naquela tarde, estava eu ajudando a senhorita Cat a vestir-se, quando ele entrou e lhe comunicou a sua decisão de não trabalhar mais naquele dia. Ora, ela não contava que Heathcliff fosse tirar uma folga e pensava que a casa ia ficar toda para ela. A verdade é que tinha conseguido informar o Sr. Edgar da ausência do irmão e preparava-se para recebê-lo. — Estás ocupada esta tarde, Cat? Perguntou. — Vais para algum lugar? — Não, está chovendo, respondeu ela. — Então para que puseste esse vestido ridículo? Quis ele saber. Espero que ninguém venha te visitar. — Que eu saiba, não, titubeou a menina. — Mas não devias trabalhar no campo, Heathcliff? — Não é todos os dias que o Hindley nos dá o prazer da sua ausência, comentou o rapaz. Hoje não trabalho mais, resolvi ficar contigo. Olha que o Joseph vai se queixar, adiantou ela. É melhor ires embora. O Joseph foi levar Cal lá para os lados de Penistol. Tem com que se entreter até a noite e nunca chegará a saber. Terminada a frase, aproximou-se da lareira e sentou-se. Catherine refletiu por um instante, de sobrolho carregado, e achou que era melhor preparar o caminho para tal visita. A Isabel e o Edgar Linton disseram que eram capazes de passar por aqui esta tarde, disse ao cabo de um minuto de silêncio. Como está chovendo, talvez nem venham,
mas pode ser que ainda apareçam, e se vierem, ouves chatices sem necessidade. Cat, pede a Ellen para dizer que estás ocupada, insistiu ele. Não me troques por esses idiotas dos teus amiguinhos mimados. Às vezes tenho vontade de reclamar, mas não reclamo. Reclamar de quê? Exclamou Catherine, encarando-o de olhos esbugalhados e expressão preocupada. Ai, Nelly, acrescentou petulante. Já me despenteaste o suficiente. Chega, larga-me. O que é que queres dizer com reclamação, Redcliffe? Nada, nada. Olha, apenas aquele calendário. Apontou para uma folha pendurada ao lado da janela e continuou. As cruzes significam as tardes que passaste com os Linton. Os pontos marcam as tardes que passaste comigo. Vês? Marquei os dias todos. Sim. E depois? Que grande bobagem. Como se eu reparasse nessas coisas, replicou Catherine irritada. E para que serve isso? Vais me dizer? Serve para te mostrar que eu me importo contigo, respondeu Redcliffe. E é preciso que eu ande sempre atrás de ti? Perguntou ela furiosa. O que é que adianta? Tu não sabes falar de nada. Sempre que falas ou fazes alguma coisa para me distraíres, pareces um burro, mudo ou uma criança pateta. Nunca tinhas dito que eu falava pouco, nem que não gostavas da minha companhia, Cat, exclamou Redcliffe, visivelmente nervoso. A tua companhia não serve para nada, e se não souberes nada e não disseres nada, murmurou a menina. O seu companheiro levantou-se, mas não teve medo de expressar seus sentimentos, dado que, de repente, ouvimos no pátio o trotar de cavalos e logo a seguir, depois de ter batido na porta levemente, o jovem Linton entrou, esfuziante de alegria pelo inesperado convite. Era notório o contraste entre os dois amigos, naquele momento em que se cruzaram, um entrando e o outro saindo. Era como comparar uma região montanhosa, triste e poluída, com um vale fértil e belo. Por outro lado, o tom de voz e a saudação de Edgar eram totalmente opostos ao seu aspecto. Tinha uma maneira de falar suave e delicada e pronunciava as palavras como o Sr. Lockwood, isto é, com menos rudeza e mais brandura do que nós. Não vim cedo demais? Perguntou olhando para mim. Eu tinha começado a limpar as pratas e a arrumar as gavetas do armário. Não, respondeu Catherine. E tu, Nelly, o que estás fazendo aqui? Estou trabalhando, menina, respondi. O Sr. Hindley tinha dado ordens expressas para não deixar a menina sozinha, caso os Linton aparecessem. Ela se aproximou de mim e segredou-me sorrateiramente. Desapareça daqui, tu e teus espanadores. Os criados não costumam limpar a casa na frente das visitas. Mas este é o melhor momento, sobretudo agora que o patrão está ausente, retorqui em voz alta. A menina sabe como ele detesta que eu faça as limpezas na sua presença. Estou certa de que Master Edgar me perdoará. Eu também não gosto que faças as limpezas à minha frente, exclamou a menina com altivez, não dando sequer tempo a que o convidado respondesse. Estava com dificuldade em recuperar a calma depois da pequena discussão com Redcliffe. Sinto muito, senhorita Catherine, respondi, continuando a aplicar-me aos meus afazeres. Ela, pensando que Edgar não estivesse me vendo, arrancou-me o pano da mão e deu-me um forte beliscão no braço. Como já lhe disse, não morria de amores por ela, e de vez em quando dava-me um certo prazer pô-la em xeque, ainda mais agora que me magoara tanto. Por isso, levantei-me e dei um grito. Oh, senhorita Cat, que maldade! A menina não tinha o direito de me dar um beliscão, não admito. Eu nem te toquei, sua grande mentirosa, gritou ela, com orelhas rubras de raiva, preparando-se para repetir a façanha. Tinha uma enorme dificuldade de dissimular esses acessos, durante os quais ficava quase sempre com o rosto em brasa. Explique-me então o que é isto, retruquei, mostrando a marca que tinha no braço. Ela bateu com o pé no chão, hesitou uns segundos e, impelida pelo seu mau gênio, deu-me uma bofetada com tanta força que senti lágrimas nos olhos. Catherine, querida, então, interveio Linton, profundamente chocado com o duplo crime de perjúrio e violência perpetrado pelo seu ídolo.
Sai já da sala, Ellen, repetiu Catherine, tremendo completamente fora de si. Harrington, que me seguia para todo lado e no momento estava sentado no chão, perto de mim, desatou a chorar ao ver minhas lágrimas, queixando-se entre soluços que a tia Cat ia má, fato que canalizou a fúria dela para cima do menino. Pegou-o pelos ombros e deu-lhe tantos safanões que a pobre criança ficou lívida, apesar das tentativas infrutíferas de Edgar para tirá-lo de suas mãos. Porém, no meio da confusão, uma das mãos de Cat levantou-se e aplicou em Linton um valente tabefe na orelha, que não deixava dúvidas quanto à intencionalidade do ato. Ele recuou, consternado. Aproveitei para pegar o menino e ir para a cozinha, deixando a porta aberta, pois tinha curiosidade em ver de que forma eles iriam resolver aquele desentendimento. O visitante, ofendido, foi para o canto, onde tinha pousado o chapéu pálido e com os lábios trêmulos. Bem feito, pensei eu. Vá embora, que é para aprenderes. Ainda bem que tiveste uma pequena amostra do seu verdadeiro caráter. Aonde vais? Perguntou Catherine, correndo para a porta. Ele desviou-se e tentou passar. Não vás, exclamou ela, autoritária. Tenho de ir, respondeu Edgar com a voz sufocada. Não, insistiu a moça agarrando o fecho da porta. Não vás ainda, Edgar Linton. Senta-te. Não vais certamente deixar-me aqui sozinha neste estado. Eu iria sentir-me tremendamente infeliz e não quero ficar triste por tua causa. Achas que posso ficar depois de teres batido em mim? Perguntou Linton. Catherine emudeceu. Tive medo e vergonha de ti, continuou Edgar. Nunca mais volta aqui. Os olhos dela começaram a brilhar, pestanejantes. E ainda por cima disseste deliberadamente uma mentira, acrescentou ele. Não disse, contrapôs ela, recuperando a fala. Não fiz nada deliberadamente. Mas vai embora, se é o que queres. Desaparece. Vou chorar até adoecer. Caiu de joelhos ao pé de uma cadeira e começou a chorar de maneira descontrolada. Decidido, Edgar saiu para o pátio, mas de repente estacou. Tentei incentivar a sua primeira decisão. A menina é muito caprichosa, Master Linton, comentei. Má como qualquer criança mimada. Vá embora ou ela fará de propósito e ficará doente só para nos aborrecer. O frouxo pareceu hesitar e olhou para a janela. Tinha tanta vontade de ir embora como um gato tem de abandonar um rato ou um pássaro meio morto. Ah, pensei. Não tem salvação possível. Está condenado. Escolheu o seu próprio destino. E assim foi. Voltou para trás subitamente e entrou outra vez na sala, fechando a porta atrás de si. E quando entrei, instantes depois, para informá-los de que Arshal tinha regressado caindo de bêbado e pronto para destruir a casa, como sempre acontecia nessas ocasiões, verifiquei que a discussão tinha gerado uma maior intimidade entre eles, derrubar as barreiras da timidez própria da adolescência e permitira que abandonassem os disfarces da amizade e se declarassem agora namorados. A informação da chegada do Sr. Hindley fez Linton correr apressadamente para o cavalo e Catherine escapulir para o quarto. Tratei de esconder Harrington e descarregar a espingarda do patrão, porque um dos seus passatempos favoritos era brincar com a arma quando estava embriagado, pondo em perigo a vida de quem o provocasse ou chamasse sua atenção. Por isso tornei-a inofensiva, para que as consequências fossem mínimas, caso ele chegasse ao ponto de puxar o gatilho.